Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 14, versículo 30, onde o texto vai nos dizer assim, desta maneira: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Meus irmãos, essa situação ela veio acontecer durante uma ocasião em que os discípulos de Jesus eles passam por uma situação de intensa adversidade, de grande ventania em pleno mar. Em um momento de grande temor, eles sentem que haveria uma grande possibilidade do barco em que eles estavam afundar. E quantos de nós já não passamos por esse mesmo tipo de pensamento? Ou possa até ser que algum de nós esteja nesse mesmo momento, até passando por uma tempestade violenta, seja em um casamento em crise, filhos em desobediência ou nas drogas, ou estejam se enveredando por caminhos maliciosos, dívidas, uma doença grande, um câncer, ou uma opressão, uma depressão. E tudo o que nos vem à mente é: o meu barco vai afundar. Mas o interessante é que, ainda que o barco pareça que vai afundar, nós vamos extrair uma linda lição. Assim como os discípulos, não podemos, meus irmãos, abandonar o nosso barco. Tenha certeza de que, ainda que pareça que tudo vai acabar e que tudo esteja naufragando, haverá ocasiões que estar no barco será o lugar mais seguro para cada um de nós. E saiba, e lembre-se sempre de que você, meus irmãos, vocês já investiram muito na sua casa, você já investiram muito na sua família, vocês já investiram muito no seu projeto para agora o abandonar. Eu quero compartilhar com você, nessa nossa reflexão, uma palavra de Deus ao seu coração. Ainda que até pareça que não há ou que não haveria solução, creia, meu irmão, Jesus, ele está vindo ao nosso encontro. Jesus, ele está vindo em nossa direção. Creia, meu irmão, Jesus, ele está vindo em nosso socorro. O texto bíblico ele vai nos dizer que os discípulos de Jesus eles se assustaram e tiveram medo ao verem a imagem de Jesus vindo por cima das águas. Eu quero compartilhar mais uma revelação da parte de Deus. O que Jesus irá fazer em nossas vidas será tão grande. O que Jesus vai fazer em nossa casa, em nossas famílias, vai ser tão extraordinário que você vai se espantar com um milagre. Vem milagre de Deus para a sua vida. Vem algo extraordinário para a sua família, para as suas finanças, para o seu projeto. Tudo para isso, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós podemos ver na Bíblia que Jesus ele liberou uma palavra. Eu preciso te dizer que neste seu momento, nesta nossa ocasião de grande tempestade, Jesus sempre nos terá uma palavra que vai mudar para melhor o curso da nossa vida, o curso da nossa história. Jesus, meus irmãos, ele sempre terá uma palavra que vai trazer a paz para a sua e para a nossa embarcação. Jesus disse aos seus discípulos: tem bom ânimo, não temas. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meu irmão, Deus é contigo. Não te assombres, porque Ele é o nosso Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele, o Senhor, que nos ajuda e nos sustenta. E com a sua destra da sua justiça, vem justiça de Deus para a sua situação. Meus irmãos, ainda que a situação seja desesperadora, ainda que o caso seja de extrema necessidade, Jesus diz a cada um de nós: não perca o ânimo, não temas. Vem renovo para a sua vida, meu irmão. Vem milagre de Deus, ainda que este vento esteja balançando sua embarcação. Creia, o que é seu não vai afundar. O que é
teu, o que é nosso, não vai naufragar nessa tempestade, nessa ventania. Jesus, meus irmãos, Jesus ele está chegando. O versículo 30 deste capítulo 14 do livro de Mateus, na parte B, tem uma fala de Pedro, que ao caminhar sobre as águas, ela está assim: ao sentir o vento forte, Pedro ele passa a tirar o foco de Cristo e passa a olhar a força do vento contrário. Meus irmãos, eu quero te dizer que em toda a nossa caminhada sempre haverão ventos contrários, uns fortes, uns outros nem tanto, mas eu aqui te convido a sempre a manter os seus olhos em Jesus Cristo. E estejamos sempre atentos à sua voz. E com Pedro nós podemos tirar um outro grande aprendizado. Pedro, meus irmãos, ele foi o único que saiu do barco, ainda que em um momento difícil, mas ele não abandonou a sua embarcação. Muito menos ele também abandonou a Jesus, mas sim, Pedro ele teve coragem e foi na direção de Cristo. Pedro, meu irmão, foi o único que andou sobre as águas. A nossa coragem, aliada com a nossa pequena fé, ela vai nos fará a dar passos que jamais ninguém deu ou mesmo poderá dar. O outro aprendizado é que, ao ele sentir que estava afundando, Pedro ele teve a humildade de reconhecer que ele precisava de auxílio e que necessitava de socorro. Quantas pessoas, meus irmãos, estão perdendo famílias? Quantas pessoas estão perdendo negócios e indo ao extremo, até falecendo por um orgulho, por uma vaidade? Eu quero te convidar a ouvir a voz do Espírito Santo. A nossa Bíblia diz: a ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Que estejamos sensíveis à voz e principalmente ao que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. Toda vez que precisarmos de uma ajuda ou de um socorro, peça. Sempre haverá alguém pronto para nos ajudar, sendo assim um instrumento de Deus para nossas vidas. O nosso texto ele vai revelar que os discípulos que andavam com Jesus, eles não reconhecem Jesus pela sua figura, nem muito menos pela imagem que eles viam, mas sim pela sua voz. A pergunta que eu faço aqui é: será que temos trocado a voz, a palavra de Jesus por imagens? Eu quero te convidar a passar a ouvir somente a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus, pois a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o nosso bom Deus, através do seu Espírito, brade aos vossos corações e que você, que ainda não fez, venha a fazer agora uma aliança com o Deus único e vivo, o Deus que nos visita em todos os nossos momentos e principalmente o único Deus que fala verdadeiramente com os seus servos, pois o véu do templo foi rasgado. Podemos falar diretamente com Deus, meu irmão. Nós podemos orar ao Deus vivo. E eu quero te convidar a entregar a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida a Jesus. Reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. Amém? Meus irmãos, envie esta reflexão a mais pessoas. Façamos uma corrente do bem. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.